Hello, pessoal! E aí, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Bem-vindos à nossa aula de sábado, 21/3. Vamos dar continuidade à tratativa dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Falávamos especificamente na última aula a respeito do cabimento, né? Encerramos o raciocínio do cabimento. Dissemos que o cabimento ele tem a ver com a indicação do recurso adequado para se combater determinada decisão, né? Ele então passa pelo exame de qual é a natureza jurídica da decisão proferida e a partir dessa identificação da decisão judicial, eu vou verificar a previsão legal do recurso adequado para combater aquela decisão judicial, segundo o princípio da singularidade. Para cada decisão, vou ter uma espécie recursal com determinada finalidade para impugná-la, né? Vimos a taxatividade, vimos também a fungibilidade e o cabimento da apelação, onde que ele está, onde é que eu verifico quando eu devo utilizar uma apelação. O cabimento da apelação está indicado no artigo 1009, né? O 1009 vai dizer que das sentenças cabe apelação, então o cabimento está ali no 1009. Entrando no próximo requisito de admissibilidade, que serve tanto para apelação quanto para qualquer outro recurso, o que o relator deve examinar? O relator deve examinar a chamada legitimidade. A legitimidade tem a ver com a indicação de quem é que pode recorrer. Quem pode recorrer? A legitimidade está lá no 996. Vejam só o que ele vai dizer. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, vejam, quem são os legitimados a recorrer? Autor, réu, terceiro interveniente, desde que haja sucumbência. Ou seja, autor, réu e terceiro interveniente que tiverem sofrido, algum tipo de prejuízo por ocasião da sentença proferida, havendo, interesse em alterar o conteúdo da sentença para ganho de benefício, eles terão legitimidade para recorrer, né? Então, autor, que é aquele que demanda, réu, que é aquele contra quem se demanda, que tiverem um ou outro perdido, e o terceiro interveniente, que é aquele que intervém no procedimento através de chamamento ao processo, denunciação da lide ou assistência, ou mesmo desconsideração da personalidade jurídica, com exceção do amicus curiae, que a gente não tem permissão para disponibilizar recurso ao amicus curiae, com exceção dos embargos de declaração e de recursos repetitivos, que a gente vai ver mais para frente. Mas o amicus curiae, via de regra, ele não se torna parte através da intervenção e, por isso, ele só se torna um auxiliar, né, do judiciário, que vem ali para dar uma opinião técnica qualificada, portanto, ele não pode recorrer. Mas todos os outros terceiros intervenientes, diante de um prejuízo, podem recorrer. Bom, a questão da assistência. O que é a assistência, basicamente? Assistência é um instituto de intervenção de terceiro que permite ao assistente auxiliar autor ou réu para a obtenção de um pronunciamento favorável a ele, né? Então, é aquele que detém algum tipo de interesse que o permita auxiliar o autor ou réu na obtenção de pronunciamento judicial favorável. O assistente simples, que é aquele que não é parte, né, que só tem a intenção de auxiliar mesmo o autor ou réu, ele pode recorrer prestando assistência ao assistido, se o assistido se mantém omisso e não recorre. Vamos ver o disposto no artigo 121 para verificar essa questão. Vejam só. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido, sendo revel ou de qualquer modo omisso o assistido, o assistente será considerado o seu substituto processual. Então, diante de uma omissão do assistido, autor ou réu, para quem o assistente presta algum tipo de auxílio, pode o assistente recorrer no lugar dele diante da omissão. Beleza?
Também o 996 prevê a possibilidade, pessoal, de um terceiro prejudicado recorrer. Quem é o terceiro prejudicado? A gente não está falando do terceiro interveniente aqui, ou seja, do litis denunciado, do chamado, daquele que interveio por desconsideração à personalidade jurídica, não são essas pessoas. Quem é o terceiro prejudicado aqui? É alguém alheio à relação jurídica discutida em juízo e que não foi incluído nela ainda por alguma modalidade de intervenção de terceiros. E aí, vamos partir de um exemplo concreto. Imaginem o seguinte: imaginem que eu estabeleça um contrato. Eu sou proprietária de um imóvel e eu quero alugar o meu imóvel e alugo o meu imóvel para a Cíntia. E aí a Cíntia vai ser a locatária e eu serei a locadora. A Cíntia, verificando que ela iria mudar para outra cidade, ela não podia romper o contrato de locação, porque senão incidiria uma multa. O que ela fez? Ela sublocou o imóvel para outra pessoa, para o Ícaro, por exemplo. A Cíntia pegou e sublocou o imóvel para o Ícaro. E eu nem fiquei sabendo do contrato de sublocação, porque através dessa sublocação, né, a Cíntia ia recebendo os aluguéis e ia me repassando. Acontece que a partir de um determinado momento a Cíntia deixou de me repassar os aluguéis. Eu notifiquei a Cíntia a fim de que ela pagasse os aluguéis em atraso, sob pena de rescisão e de despejo. Cíntia não fez nada. Eu então decidi promover uma ação de despejo em face da Cíntia, motivada pela falta de pagamento dos aluguéis. Só que a Cíntia não está lá. Quem está lá é o Ícaro, que sublocou o imóvel. Bom, eu então solicito nessa ação de despejo a concessão de uma medida de liminar de tutela de urgência, a fim de que a Cíntia seja obrigada a desocupar o imóvel imediatamente. O juiz concede essa liminar e o oficial de justiça vai cumprir a ordem para a retirada da Cíntia de lá do imóvel, tendo em vista que ela ainda não desocupou. Bom, quando o oficial de justiça vai cumprir essa ordem de despejo, quem ele encontra lá? O Ícaro, o sublocatário. Quem é o Ícaro? O Ícaro é um terceiro prejudicado que detém relação jurídica conexa com aquela que se discute em juízo e que pode efetivamente sofrer um prejuízo decorrente da decisão judicial que foi proferida no caso. O Ícaro, que detém essa relação jurídica com um nexo de interdependência com aquela discutida em juízo, ele pode recorrer? Pode sim, desde que ele demonstre a existência desse nexo de interdependência, né, entre o interesse de agir dele e a relação jurídica discutida em juízo, e ele prove efetivamente que está sofrendo prejuízo, que sofre prejuízo em razão daquela decisão prolatada. No caso, o Ícaro, terceiro prejudicado, vai poder interpor o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão prolatada é uma decisão liminar de tutela provisória de urgência, ok? O Ícaro, então, ele precisa demonstrar a interdependência entre o interesse de agir dele e a relação jurídica discutida em juízo e a existência de prejuízo para poder demonstrar a legitimidade dele enquanto terceiro prejudicado. É isso que diz o parágrafo único do 966. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, o terceiro vai ter um direito ali dele atingido, que é o direito de permanecer do imóvel, demonstrando que ele efetivamente efetuou todos os pagamentos dos aluguéis que, em tese, estavam atrasados. Ok, pessoal? Então, é um bom exemplo aí de recurso de terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado pode recorrer. Aqui, só uma observação, pessoal. O prazo do terceiro prejudicado recorrer é exatamente o mesmo da parte vencida, né? A partir do momento que a decisão é publicada, o terceiro prejudicado presume-se o conhecimento dele, então o prazo dele não é diferente. E o ruim disso é que o terceiro prejudicado pode nem ficar sabendo da existência, né? Vai que, por exemplo, a intimação pessoal dele, a cientificação pessoal dele, ocorreu muito depois da publicação. Ainda assim, como a gente não sabe em tese da existência do terceiro, não tem como a gente indicar um marco de contagem diferente da data da publicação. Então, o prazo dele começa
a ser contada exatamente com o mesmo marco inicial da parte vencida, da parte que pode recorrer, beleza? E o opoente pode recorrer na qualidade de terceiro? Primeiro a gente tem que saber o que é oposição. Bom, oposição, pessoal, é um procedimento especial no qual um terceiro chamado opoente, ele se opõe à relação jurídica discutida em juízo. Por exemplo, A litiga contra B. Aí vem C, que é o opoente, e diz: o direito não é nem de A nem de B. Ou seja, ele se opõe frontalmente às pretensões discutidas em juízo, com o direito de, com a pretensão de reivindicar que aquele direito discutido não pertence nem ao autor nem a réu, pertence a ele, opoente. A oposição é uma ação que vai pretender afastar tanto a pretensão do autor quanto a pretensão do réu, tanto o pedido do autor quanto o pedido do réu. O opoente alega que o direito ele discutido é dele, por isso ele se opõe. É uma ação de procedimento especial, ela tem previsão legal, é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, ele tem previsão legal nos artigos 682 a 686, e o 682 diz assim: quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. A oposição é deduzida por meio de uma petição inicial distribuída por dependência. O opoente vai dizer, basicamente, o direito não é do autor nem é do réu, é meu. Essa oposição pode ser apresentada até a sentença ser proferida no processo originário. Então, o opoente ele pode recorrer alegando que é terceiro? Não, porque a oposição só pode ser manifestada até a prolação da sentença. Logo, o opoente não pode interpor recurso de apelação alegando que é terceiro prejudicado. Afinal, ele discute direito que lhe é próprio e não um direito afetado pela relação jurídica discutida em juízo. Ele não é terceiro prejudicado, né? Ele reivindica direito que é seu. E para isso, para manifestar a oposição, ele tem que fazer até a sentença. Beleza? O MP, pessoal, é outra pessoa considerada legítima à interposição de recurso, seja ele de apelação ou qualquer outro recurso. O MP ele pode recorrer como parte, quando ele é efetivamente parte, na maioria das vezes autor, né? E ele pode recorrer também na qualidade fiscal da ordem jurídica de custos leves. O Ministério Público tem uma legitimidade recursal que é primária, que é concorrente, que independe do comportamento das partes. Primária por quê? Porque ele tem independentemente de qualquer coisa. Concorrência porque ela existe ao mesmo tempo que a legitimidade das partes existe. E o Ministério Público atua como fiscal da lei. E ela independe da vontade das partes quererem ou não recorrer. Então, se o Ministério Público, por exemplo, está atuando como fiscal da ordem jurídica num procedimento em que há intervenção motivada por interesse de incapaz, ainda que a parte que represente o incapaz não queira recorrer, o Ministério Público pode recorrer, se ele acha que a decisão não está correta, ok? Então, ela independe do comportamento das partes. E o amicus curiae pode recorrer? Vamos ver o que está escrito lá nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 138, que vão tratar da possibilidade ou não de recurso por parte do amicus curiae. Eu já dei uma adiantada para vocês, né? Mas só procedendo a leitura aqui, vejam só. A intervenção de que trata o caput não implica em alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então, vejam, o amicus curiae, via de regra, não é parte, portanto, ele não pode interpor recurso, com exceção dos embargos de declaração, que não são propriamente um recurso com finalidade de reformar a decisão, apenas de aclará-la, esclarecê-la, ver a decisão livre de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por isso que o amicus curiae pode embargar. Ele pode também recorrer da decisão que julga incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, no IRDR, o amicus curiae pode eventualmente interpor recurso. Por quê? Como o IRDR vai formar um padrão decisório que vai valer
para tudo enquanto há, tudo enquanto é processo que trate daquela determinada questão, o amicus curiae, em sendo amigo da corte naquela decisão, naquela questão, ele pode não ser afetado agora, mas pode ser afetado em outro processo. Logo, ele é terceiro interessado e por isso pode recorrer. Beleza? A Lei 6.385, que trata é uma lei de mercado de capitais, ela traz a legitimidade da Comissão de Valores Monetários para poder recorrer na qualidade de amicus curiae, interpor qualquer tipo de ação, mas é uma legitimidade muito específica só da CVM e no caso dessa legislação de mercado de capitais. Beleza? Então, a respeito de legitimidade, é isso. Podem recorrer à parte vencida, autor ou réu vencido, terceiro interveniente, desde que tenha sofrido prejuízo, ou terceiro prejudicado, que é aquele que ainda não interveio e sofre algum prejuízo decorrente de relação jurídica conexa, e o Ministério Público na qualidade de parte ou de fiscal da lei. Ok? Todas essas pessoas podem interpor recurso de apelação, assim como outros recursos também. Próximo requisito de admissibilidade. Interesse recursal. O que é o interesse recursal? O interesse recursal ele é aferido a partir da análise de duas dimensões, interesse e utilidade e interesse e necessidade. Existe interesse e utilidade quando há uma possibilidade de melhora da situação do recorrente. Ou seja, o recorrente recorre para poder modificar a situação dele no sentido de obter um benefício, de melhorar a situação jurídica dele. Por exemplo, o pedido do autor foi julgado improcedente, o autor recorre para obter a procedência dos pedidos. O pedido do autor foi julgado procedente, o réu recorre para obter a improcedência do pedido. É a obtenção de um benefício no sentido de melhorar, e por isso interesse utilidade. Existe interesse necessidade quando o recurso é a única via necessária para se modificar aquela decisão. O recurso, como a gente viu, é um meio endoprocessual, taxativo, voluntário e decidido a evitar a preclusão das questões decididas. Existem outras formas de impugnação recursal, de impugnação da decisão, como ações autônomas de impugnação e também sucedâneos recursais. Só que o método que eu vou utilizar para impugnar decisões judiciais diante da expressa previsão legal em razão da regra da taxatividade é o recurso, né? Então, o recurso ele vai ser a única via para promover reforma ou invalidação de decisão judicial. E por isso, ele sendo a única via para modificar a decisão judicial, promovendo sua reforma ou invalidação, tendo em vista que sucedâneos é só quando não existe previsão legal e ação autônoma de impugnação é só quando não existe recurso também, né? O recurso vai ser uma via necessária. E então, quando o relator ele estiver analisando a dimensão do interesse processual para verificar do interesse recursal, para verificar se a parte tem interesse em recorrer, ele vai analisar essas duas hipóteses, essas duas bases aí do interesse recursal, interesse utilidade e interesse necessidade. Bom, na aferição da utilidade, é possível se dizer que exista relação necessária, obrigatória entre interesse recursal e sucumbência, ou seja, só existe interesse recursal nas hipóteses em que a parte é vencida, sucumbe? Vejam. Uma coisa é eu dizer que existe relação, outra coisa é eu dizer que existe relação obrigatória. Existe relação? Claro que existe relação. Tanto é que o artigo 966, ao falar de legitimidade, ele vai dizer que pode recorrer à parte vencida. Então, toda parte que perde tem interesse em recorrer pela possibilidade de melhora da decisão. Isso é inegável. Agora, não significa que toda situação em que se visualiza interesse recursal exista sucumbência, né? Pode haver situações em que não existe sucumbência e mesmo assim existe interesse. Que situações são essas, pessoal? Um exemplo de situação em que existe interesse recursal, mas não existe sucumbência. Honorário de advogado, por exemplo. Suponhamos que eu tenha patrocinado uma ação ajuizada pelo Fabrício.
O Fabrício foi vitorioso e, em razão disso, a parte contrária foi condenada a me pagar honorários de sucumbência. Só que o percentual de sucumbência fixado foi de 10%. Eu não concordo com esse percentual porque, em razão da complexidade do meu trabalho, do tempo de tramitação da demanda, eu acho que eu mereço 20% e não 10%. Eu posso recorrer? Eu, advogado, posso recorrer? Sim, e me é direito próprio, a sucumbência é direito próprio, eu não estou contente com ela, mesmo assim a parte não sucumbiu e eu posso recorrer? Posso recorrer em meu nome próprio ou utilizando o nome do meu cliente como substituto processual. Existe essa autorização legal também. Ok? Um outro exemplo aí de interesse recursal sem sucumbência, pedido subsidiário e pedido principal. Imaginem que eu tenha ajuizado uma ação de redibição contra a Dell, que fabricou um computador e me vendeu um computador defeituoso. E aí eu quero, em primeiro lugar, o meu dinheiro de volta. Eu ajuizei a ação pedindo dinheiro de volta. Dou o computador de novo para a Dell, eu quero meu dinheiro de volta. Subsidiariamente, eu faço o seguinte pedido. Bom, se o juiz não puder condenar a Dell à devolução do dinheiro, então que haja um abatimento do preço, ela só me restitua parte do valor. Percebam que o pedido principal é a devolução integral com rescisão do contrato, mais perdas e danos, por exemplo. E o pedido subsidiário, na eventualidade do juiz não conceder o primeiro pedido, então eu vou querer o quê? Eu quero um abatimento no preço proporcional ao defeito. Imaginem que depois de todo o trâmite processual, o juiz chegue à conclusão de que só é possível acolher o pedido subsidiário. Ou seja, ele julga procedente o pedido apenas para determinar a restituição parcial do valor, o abatimento no preço proporcional ao defeito. Apenas o pedido subsidiário foi acolhido. Há propriamente sucumbência nesse caso? Não, não há propriamente sucumbência nesse caso, mas ainda assim eu posso recorrer? Sim, eu posso recorrer porque aí eu não tive o meu pedido principal acolhido. Então houve uma sucumbência aí do ponto de vista material. Eu tive menos do que aquilo que eu pleiteava a título principal. Então posso recorrer? Posso recorrer sim. É importante diferenciar aqui, pessoal, para averiguar o interesse recursal, duas situações de sucumbência: a sucumbência formal e a sucumbência material. Quando vem a sucumbência formal, ela está sempre associada à sucumbência material. Existe sucumbência formal e material juntas quando eu perco e a sentença está dizendo: julgo improcedente ou parcialmente procedente o pedido, eu estou perdendo mesmo. E existe sucumbência apenas material quando o pedido é julgado procedente, mas aquilo que eu peço do ponto de vista econômico, financeiro, não é me concedido na integralidade. Exemplo, indenização por dano moral. O meu pedido foi de indenização por dano moral de R$50 mil. Acontece que o juiz, apesar de chegar à conclusão de que os danos morais são devidos a mim, ele reputa que a indenização de 50 mil é muito alta. Então, o que ele faz? Ele fixa a indenização em 10 mil. Só que ele julga procedente o meu pedido de indenização. E aí o dispositivo na sentença está assim: julgo procedente o pedido para condenar o réu a indenizar a parte autora por danos morais sofridos no importe de R$10 mil. Percebam que não houve uma sucumbência do ponto de vista formal, tendo em vista que na forma o meu pedido de indenização por dano moral foi acolhido. Ele foi integralmente acolhido, mas o valor dele não corresponde àquilo que eu havia pedido, acarretando numa sucumbência do ponto de vista econômico, né? Eu perdi no tocante àquilo que eu pleiteava a título de reparação econômica, né? Eu perdi parcialmente, porque o juiz, eu pedi 50, ele me deu só 10. Portanto, houve um prejuízo econômico. Há uma sucumbência material aí. Apesar de não ter havido sucumbência formal, eu posso recorrer? Posso, em razão da sucumbência material.
Esses casos todos, pessoal, são exemplos, né, de uma relação não obrigatória entre sucumbência formal e interesse recursal. Em todas essas três hipóteses, honorário de advogado, pedido subsidiário e sucumbência material, não há sucumbência, pelo menos do ponto de vista formal, né? O juiz não julga improcedente ou parcialmente procedente o pedido, ou, se for o caso do réu, totalmente improcedente, né? São situações excepcionais aí. Beleza? E, portanto, não existe uma relação obrigatória entre interesse e sucumbência formal. Bom, existe interesse recursal para se recorrer, para se impugnar a fundamentação da decisão? Via de regra, não. Por quê? A decisão mesmo, ela está no dispositivo daquele pronunciamento decisório que foi prolatado no dispositivo da sentença. Pensa na estrutura de uma decisão judicial. Uma decisão judicial é estruturada da seguinte forma: eu tenho relatório, que conta a história do caso, a fundamentação, que na verdade são as razões jurídicas, né, do decidir, da conclusão que o julgador vai dar para aquele caso, e o dispositivo, que é a conclusão, é onde está a decisão. O dispositivo vai julgar procedente, improcedente ou parcialmente procedente a pretensão se tratar de uma sentença de mérito, não é isso? Então, onde que está a decisão propriamente? Lá no dispositivo. Logo, se eu estou recorrendo do resultado que está no dispositivo, eu recorro do conteúdo do dispositivo. Eu não posso recorrer querendo alterar, querendo modificar a fundamentação do julgado, se o dispositivo foi favorável a mim. Via de regra, imaginem a seguinte hipótese: eu sou autora da ação, o meu pedido foi julgado procedente, só que eu não concordo com a fundamentação do juiz. Via de regra, eu posso recorrer da fundamentação se o resultado foi favorável a mim? Não, eu não tenho como melhorar a situação ainda que eu altere a fundamentação. Porque se eu alterar a fundamentação, o resultado vai ser o mesmo. Eu não tive sucumbência nenhuma. Meu pedido foi totalmente procedente, nos exatos limites materiais daquilo que eu pedi. A condenação, pedi de 50, foi de 50. Para que eu vou alterar o fundamento? Ainda que eu não concorde com ele, via de regra, eu não tenho interesse recursal para contrariar ou para impugnar ou para modificar a fundamentação se o resultado do dispositivo vai ser o mesmo. Contudo, pessoal, existem dois casos aí que fogem essa regra da questão da possibilidade de interposição de recurso em face da fundamentação. A regra geral é que não pode interpor recurso contra a fundamentação, porque não vai fazer diferença alterar a fundamentação. Acontece que existem duas situações excepcionais. A primeira é da chamada coisa julgada secundum eventum probationis ou coisa julgada secundum eventum litis, que é o regime de coisa julgada típico das ações coletivas. Ele está previsto basicamente no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar das ações coletivas, das ações civis públicas. Basicamente, esse dispositivo lá do artigo 103, ele vai tratar de ações associadas a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Por exemplo, uma ação de reparação de dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público. O Ministério Público está questionando que a Anglo-América trouxe significativo dano ao ambiente de Conceição do Mato Dentro em razão do empreendimento minerário dela, né? E aí o Ministério Público solicita a reparação do dano. Percebam que o Ministério Público defende aí é a proteção de um interesse difuso, que não pertence a ele, Ministério Público, e sim a uma coletividade de pessoas atingidas por aquele evento danoso. O Ministério Público é um substituto processual da coletividade. E aí o 103, ele vai, lá do Código de Defesa do Consumidor, ele vai traçar o regime de coisa julgada dessas ações, onde um ente representativo de uma coletividade vai a juízo como substituto processual dela, defender um direito que pertence meta-individualmente a ela, um direito coletivo, difuso ou individual homogêneo. Nessas ações, pessoal, funciona da seguinte forma: se houver improcedência do pedido, a gente vai ter que verificar qual é o fundamento da improcedência do pedido. Porque se o fundamento da improcedência for ausência de provas, a decisão
não gera, não produz coisa julgada material, tendo em vista que o autor da ação, depois que transitar em julgada a decisão, ele pode encontrar novas provas e, munido de novas provas, ele pode ir a juízo novamente e discutir aquela situação anterior. Por isso, não ocorre formação de coisa julgada se a decisão for de improcedência por ausência de provas. Isso é coisa julgada secundum eventum probationis, ou segundo o evento, a presença da prova. Só existe coisa julgada se houver prova. Se houver prova. Então, se a decisão for de improcedência com base na presença de provas que demonstram que aquele sujeito não praticou o dano, existe coisa julgada. Agora, se o juiz chegar à conclusão assim, eu devo rejeitar o pedido do autor porque ele não deu conta de comprovar que o réu praticou dano, aí não há produção de coisa julgada, tendo em vista que o autor pode encontrar novas provas e repropor a ação. Esse é o regime da coisa julgada segundo um evento probationis. Beleza? Depende da existência da prova. Logo, decisão de improcedência só gera coisa julgada se for com base na existência de prova. Por que isso é importante? Porque, vejam, imaginem que o MP tenha ajuizado a ação lá contra a Anglo-América. E aí, depois de toda a tramitação do procedimento, o juiz chegou à conclusão de que o pedido deve ser julgado improcedente porque o MP não demonstrou que a Anglo-América é responsável pelo dano ambiental. E aí, ele não conseguiu se desincumbir do ônus da prova, logo a pretensão foi rejeitada, julgada improcedente. Nesse caso, teria a Anglo-América, com o dispositivo favorável a ela, interesse em recorrer? Se a gente fosse pensar na regra do processo individual, ela não teria interesse nenhum. Mas vejam, com essa fundamentação, a ação pode ser reproposta? Pode, porque se o Ministério Público encontrar outras provas, ele pode promover nova ação contra a Anglo, né, com base na mesma situação jurídica, só que com provas novas. Para evitar a repropositura da ação, a Anglo pode recorrer alegando que a fundamentação do juiz foi equivocada, apesar do dispositivo estar correto. Foi equivocada no seguinte sentido: a Anglo, de fato, não é responsável por dano nenhum, simplesmente porque ela não tem nada a ver com aquele evento ou porque não houve dano que demonstre que a Anglo tem o dever de indenizar. Então, o pedido deve ser julgado improcedente, sim, mas ele deve ser julgado improcedente porque a Anglo não é culpada de nada, ela não pode ser responsabilizada, não existem provas mesmo que ela é responsável, então não houve dano nenhum a ser suportado. Aí ela altera a fundamentação e ela provoca uma fundamentação, ela com acolhimento do recurso, ela modifica a fundamentação para dizer, olha, ela de fato, a Anglo demonstrou que ela não é responsável. Então tem provas que demonstram que a Anglo não é responsável e por isso o pedido deve ser julgado improcedente mesmo. Com a alteração da fundamentação, a decisão produz coisa julgada material e evita-se a repropositura de uma ação futura. É por isso que a Anglo teria interesse recursal aí, né, para evitar a repropositura da ação, ok? É disso que decorre um possível prejuízo dela. E há a possibilidade também do chamado interesse recursal eventual. O interesse recursal eventual, pessoal, ele ocorre da seguinte forma. Ele também ampara a impugnação de decisão interlocutória em contra-razões, a gente já até falou, né, que é um interesse que surge por eventualidade, ele não surge num primeiro momento a parte não tem interesse em recorrer, contudo, né, ela percebendo o recurso da parte contrária e uma possibilidade de alteração da decisão que é favorável a ela decide recorrer. Então, o interesse recursal é aquele que ampara, por exemplo, a possibilidade de interposição de apelação dentro das contrarrazões, quando
para impugnar a decisão interlocutória quando não houve sucumbência primeira daquele que foi prejudicado pela decisão interlocutória proferida lá no passado. Então, por exemplo, eu, Camila, não tive chance de produzir prova porque o juiz indeferiu minha prova, mas no final das contas eu fui vitoriosa. Eu vou interpor recurso de apelação? Não, não vou. Eu sofri prejuízo com aquela interlocutória, mas não vou interpor recurso de apelação porque no final das contas eu ganhei. A parte contrária interpôs recurso de apelação. Só que, através desse recurso, ela pode anular a decisão, uma vez que a decisão não tem amparo em prova, né? Ela pode anular a decisão. E a anulação da decisão pode me prejudicar, né? Pode significativamente me prejudicar. Ela pode obter a reforma da decisão porque não tem prova, né? Anulação não, reforma, desculpa. E aí, para evitar o provimento deste recurso, o que eu vou fazer? O que eu, Camila, vou fazer? Basicamente, eu, Camila, vou interpor um recurso de apelação dentro das contrarrazões para evitar o provimento do recurso de apelação que foi manifestado pela parte contrária, ok? Que foi manifestado pela parte contrária. Esse é o interesse recursal eventual. Eu não tinha interesse em recorrer no primeiro momento, mas eu interponho o recurso de apelação para evitar o provimento do recurso da parte contrária. Ok, pessoal? Então, ele serve aí para o recurso de apelação subordinado interposto nas contrarrazões. O último pressuposto de admissibilidade ainda intrínseco, pessoal, é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Essa inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer tem a ver com aceitação, renúncia e desistência, que são aqueles atos que operam preclusão lógica em relação ao direito de recorrer. Se eu aceito o conteúdo da sentença, se eu desisto do recurso já interposto ou se eu renuncio ao direito de recorrer, eu não tenho direito de depois recorrer. Opera-se tanto preclusão lógica quanto preclusão consumativa, porque eu já pratiquei os atos. Portanto, se ocorrem esses fatos, o recurso não pode ser conhecido, o recurso não pode ser recebido, beleza? O relator negar seguimento ao recurso. A existência de súmula que contraria o conteúdo do recurso não é pressuposto de admissibilidade que vai gerar negativa de admissibilidade para o recurso, não. Não é pressuposto de admissibilidade que vai negar seguimento ao recurso. A súmula impeditiva de recurso, na verdade, a súmula que contraria o conteúdo do recurso, o que ela vai gerar é negativa de provimento. É o mérito do recurso que não vai ser acolhido. E não, ele vai ser conhecido normalmente, porque ele preencheu todos os pressupostos de admissibilidade, ele é cabível, as partes são legítimas, existe interesse de recorrer, não existe fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, ele é tempestivo, ele é preparado, ele é regularmente formal. Tá tudo ok, só que existe uma súmula cujo conteúdo conflita com o pedido do recurso. Então, ele vai ser improvido, ou seja, eu não vou dar provimento para o recurso, é um juízo de mérito. Não diz respeito a juízo de admissibilidade a existência de súmula que contraria o conteúdo do recurso. Beleza? Tanto é que a existência de súmula que contraria ou que está de acordo com o conteúdo do recurso, essa questão é prevista dentre as hipóteses de julgamento monocrático do juiz lá do 932, que a gente já estudou na aula passada, né? Lemos os incisos 4º e 5º do 932, que permitem o julgamento de mérito do recurso sozinho pelo relator, né? São hipóteses de julgamento monocrático. Então, súmula impeditiva de recurso não é fato que impede o direito de recorrer, não é pressuposto de admissibilidade, e sim hipótese que vai justificar julgamento monocrático do relator, que é um julgamento de mérito. Ele vai negar provimento ao recurso, beleza?
Agora, requisitos extrínsecos, a gente vai ter 3: tempestividade, preparo e regularidade formal. O que é a tempestividade? Onde é que ela está prevista? Tempestividade é a necessidade de interposição do recurso dentro do prazo legal. Ela está prevista lá no artigo 1003 e no artigo 1004. É importante destacar aqui que no sistema do CPC, todos os recursos tiveram prazos unificados. Antigamente, a gente tinha 10 dias para agravo de instrumento, 5 para embargo de declaração, 15 para apelação. Hoje em dia, todos os recursos devem ser interpostos em 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que são 5, né? E aí, em igual tempo, no mesmo prazo de 15 dias após a intimação, a parte contrária tem o direito de contrarrazoar, com exceção dos embargos, que, via de regra, não tem contrarrazão, né? Então, são 15 dias para se interpor qualquer espécie de recurso. Recurso interposto fora do prazo, antes da publicação, ou seja, antes da intimação quanto ao conteúdo da decisão, é considerado intempestivo prematuramente? Não existe recurso prematuro, beleza? A parte, basta que ela tenha conhecimento do conteúdo da decisão para ela poder recorrer, apesar de ainda não ter começado a contar o prazo, porque vocês sabem que o prazo ele só começa a correr a partir do momento em que eu tenho publicação. No dia útil seguinte ao da publicação é o primeiro dia do prazo. Eu vou excluir o primeiro dia do prazo e computar o último, né? Segundo regra aí do 229, do 220 e... esqueci, 221 ou 229... da contagem de prazo. Vamos ver. 221, não. Prazo 219 e 231. Excluo o dia do começo e computo o dia do fim. Beleza? Bom, o 1003 vai dizer: o prazo para interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública ou defensoria são intimados da decisão, excluindo o dia do começo, obviamente. Os sujeitos previstos no caput de consideração intimados em audiência, quando em audiência for proferida a decisão, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Sim. Parágrafo 6º do 1003, ele vai dizer assim: o recorrente comprovará a existência de feriado local na data de interposição do recurso. Vejam só, havia muitos processualistas discutindo a legalidade desse dispositivo, a constitucionalidade desse dispositivo, tendo em vista o princípio da primazia da decisão do mérito, onde importa muito mais o conteúdo do que o defeito de forma. E o parágrafo único do 932 vai dizer que eventuais defeitos de forma, eles podem ser sanados desde que haja intimação do recorrente para correção do defeito em 5 dias. O que eu quero dizer aqui? Se o recorrente, sabendo que existe um feriado local, ele se esquece de demonstrar a existência do feriado, esse vício pode ser corrigido? Ora, segundo o parágrafo 6º do 1003, não. O recorrente deve demonstrar a ocorrência de feriado local na data da interposição. No momento do protocolo do recurso, pode haver correção posterior? Não. Apesar disso, existe o 932 dizendo que esse defeito é um defeito de forma e que pode ser corrigido em 5 dias. Qual é o posicionamento que tem prevalecido diante desse conflito de normas? O posicionamento do STJ tem sido no sentido de que feriado local deve ser demonstrado na data do protocolo do recurso. É um vício insanável que não pode ser corrigido posteriormente. Beleza, pessoal? Então, a intempestividade ela é um defeito grave, tá? O 1004 vai dizer assim: se durante o prazo para interposição de recurso sobrevier o falecimento de uma parte ou do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte do herdeiro do sucessor contra quem começará a correr novamente.
Então, pessoal, se houver eventualmente morte ou qualquer motivo de força maior no curso do procedimento e estiver correndo prazo de recurso, o prazo é integralmente restituído para aquele que vier substituir o falecido. Beleza? Nos slides de vocês tem um julgado da Corte Especial que fala dessa questão da prevalência do disposto no parágrafo 6º do artigo 1013, quando comparado com o conteúdo do 932, tá? Do 932, parágrafo único. Nesse julgado da Corte Especial vai dizer que feriado local se comprova no ato da interposição do recurso, caso contrário ele é intempestivo. Então, é essa a posição que tem prevalecido. A gente tem ainda o requisito extrínseco, o pressuposto extrínseco da regularidade formal. Esse requisito ele tem pouca valia, pouca serventia num sistema onde prevalece o princípio da primazia da decisão do mérito, o que significa que todo defeito de forma tem pouca relevância, uma vez que ele pode ser sanado pelo recorrente. É o que diz o parágrafo único do 932, acompanhado do 317, do 352. Esses artigos basicamente vão dizer o que importa é o conteúdo e não a forma. De modo que, se o recorrente se esquece de juntar um documento, de assinar a petição, é um defeito de forma bobo, basta que o relator intime o recorrente para corrigir o defeito no prazo de 5 dias. Petição de recurso apócrifa. Ela ainda não é digital e o advogado se esqueceu de assinar. Tem problema? Não tem. Intima o advogado do recorrente para poder corrigir. Defeito de forma boa pode ser sanado no prazo de 5 dias, ok? Então, ele tem pouca relevância. Um aspecto importante da regularidade formal é a exigência de que todo recurso se valha de razões para combater especificadamente as razões do julgado. Então, o requisito da fundamentação específica, ele tem que ser cumprido, da impugnação específica. Eu tenho que combater especificamente as razões da decisão recorrida, tá? Fundamentação específica, pormenorizada, que impugna as razões do julgado recorrido, é um requisito de regularidade formal. Uma exigência de regularidade formal. O último pressuposto de admissibilidade extremamente importante e que está presente também no recurso de apelação, mas não está presente em alguns outros recursos, que quando nós formos tratar das espécies recursal, eu vou falar o que exige preparo, o que não exige. Por exemplo, embargo de declaração não exige, mas apelação exige. O que é preparo? Preparo é o adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. São as despesas relativas ao processamento do recurso. E essas despesas englobam as custas que são exigidas pelo tribunal para recolhimento do recurso. Por exemplo, há uma tabela de custas fixadas por cada um dos tribunais. Por exemplo, apelação, R$ 300, agravo de instrumento, R$ 200, enfim, varia de tribunal para tribunal. Basta vocês consultarem o site do TJ ou dos TRFs para vocês verificarem na tabela de custas segundo grau quanto custa cada recurso. E além disso, se o procedimento for físico, de autos físicos, vocês têm que pagar uma despesa chamada de porte de remessa e retorno, que são taxas que são cobradas para você remeter os autos do procedimento para o Tribunal de Justiça, se a comarca é de interior, e para que eles retornem de lá. Eu só pago em comarca de interior e para procedimento físico. Esse valor do porte, remessa e retorno, ele é calculado por folha e por volume do procedimento. Então, quanto maior o procedimento físico, mais custas de porte, remessa e retorno eu vou pagar, beleza? Bom, a ausência de preparo é causa de inadmissibilidade, vai gerar não conhecimento de recurso. Só que essa inadmissão do recurso, essa negativa de conhecimento do recurso, ela é imediata? Ou se eu esqueço de preparar o recurso, se eu esqueço de recolher as custas, eu tenho oportunidade de recolher depois. A sanção pela falta de preparo chama-se deserção. E essa deserção ela não é imediata. Há possibilidade de recolhimento de preparo se eu deixo de recolher.
se eu deixo de recolher no momento da interposição. E como eu vou recolher esse preparo? Bom, via de regra, eu tenho que recolher quando eu estou protocolizando o recurso, no momento da interposição. Se eu esqueço, o que acontece? Eu vou ser intimado pelo relator a recolher preparo em dobro. Essa é a sanção decorrente da ausência de recolhimento no momento da interposição. A exigência de recolhimento de preparo em dobro. Beleza? Agora, se eu recolho o preparo, mas recolho em valor insuficiente, por exemplo, eu recolho as custas do recurso, mas sendo autos físicos com marca de interior, deixo de recolher porte, remessa e retorno. O preparo está insuficiente? Está insuficiente. Eu posso complementar esse preparo insuficiente? Posso. O que vai acontecer? O relator vai verificar a insuficiência, ele vai me intimar em 5 dias para eu poder recolher o residual. Esse residual, que é um complemento, ele não vai ser recolhido em dobro, ele vai ser recolhido na forma simples. Recolhimento em dobro só se dá quando a parte não recolheu preparo nenhum. Se ela recolheu, mas o preparo foi insuficiente, o recolhimento no sentido de complementação é simples, tá? Só com o valor que falta, ok? Isso vale para o procedimento comum, do processo civil comum. No juizado especial tem uma regra um pouquinho diferente para preparo. Primeiro que eu não aplico essa possibilidade de recolhimento de preparo em dobro, nem complementação de depósito, nem complementação, de preparo. Porque o artigo 42, parágrafo 1º da Lei 9.099, ele estabelece que o preparo do recurso inominado, que é o equivalente à apelação lá no juizado especial, ele pode ser recolhido em 48 horas após o protocolo do recurso. Então, eu já dou um prazo mais dilatado para recolher o preparo, logo não dou oportunidade de complementar nem de recolher em dobro lá no juizado especial. Beleza, pessoal? Isso tudo que eu falei está no artigo 1007, parágrafo 2º, que fala da insuficiência no valor do preparo, e parágrafo 4º, que fala da possibilidade de recolhimento de preparo em dobro, caso não haja demonstração de recolhimento no ato da interposição. É importante destacar que a ausência absoluta de preparo implica numa sanção chamada de deserção, e a deserção vai gerar negativa de conhecimento, eu não conheço do recurso. Estão dispensados de recolhimento de preparo ou porte, remessa e retorno recursos interpostos pelo MP, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, municípios, respectivas autarquias, porque eles são entes públicos que gozam de isenção legal. Ok? E que mais que a gente tem para falar aqui a respeito de preparo? Sim, o parágrafo 6º diz que se o recorrente provar justo impedimento, o relator ele pode relevar a pena de deserção em decisão irrecorrível no prazo de 5 dias. Então, por exemplo, se ele é intimado para recolher preparo em dobro e não recolhe, é deserção. Só que se o recorrente prova que ele não pode recolher no prazo de 15 dias por um motivo, 5 dias por um motivo justo, o relator pode deixar de aplicar a deserção e conhecer do recurso. Beleza? E o parágrafo 7º, só para encerrar, diz que o equívoco no preenchimento de guia de custas não implicará na aplicação de pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias. O erro no preenchimento da guia era algo muito comum no passado e que gerava negativa de admissibilidade. Hoje em dia, como o CPC trabalha com a ideia de primazia do mérito, é um defeito pouco importante, por isso se permite a correção dele. Beleza, pessoal? A respeito de requisitos de admissibilidade é só. Então, para encerrar mesmo a aula, a gente tem que o relator, ao fazer juízo de admissibilidade de recurso de apelação, o que ele examina? Cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo de recorrer, tempestividade, regularidade formal e preparo.
Todos esses requisitos de admissibilidade têm que estar presentes para que o recurso seja conhecido, para que haja decisão do relator dizendo conheço do recurso, ou dou seguimento ao recurso, ou admito o recurso. Todas essas expressões denotam juízo de admissibilidade positivo. O recurso tem que ser cabível, adequado, com a previsão legal correta de recorribilidade. A parte recorrente tem que ser legítima. Tem que haver interesse recursal, no sentido de utilidade e necessidade. Tem que inexistir renúncia, desistência ou aceitação. Ele tem que estar regularmente preparado. Todos os requisitos de forma preenchidos, inclusive a impugnação específica. E, por fim, o recurso tem que estar devidamente preparado. Tudo certinho com a admissibilidade, o procedimento recursal é válido e regular, o julgamento da apelação então prossegue. O relator examina se a hipótese de julgamento monocrático, conforme o 932. Se não for hipótese de julgamento monocrático, prossegue elaborando relatório, então vota, manda para o colegiado julgar o mérito do recurso. Ok, pessoal? É isso aí. Obrigada. Bom final de semana para vocês e até quinta da semana que vem. Desculpa qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem aí, eu estou à disposição de vocês. Semana que vem, encerrando recurso de apelação, a gente faz exercício. Beijo, beijo e tchau, tchau.